Salve, salve, queridíssimo George. Como vai? Bem. Bem? Bem. Assim, simples, direto, reto? Sim. É quando você recebe, tipo assim, pô, o cara tá, né, num outro patamar. Você tem que ficar mais sério. Pelo menos uma vez em Mentiroso. quase 100 episódios de Maquinismo, tem que ficar sério, né? Quase 100 episódios, é verdade. Não fazemos a mínima ideia de quantos episódios são. Ele vai me dar bronca. Nosso entrevistado já vai dar bronca hoje. Ele já vai começar dando essa bronca. Sim. Reginaldo Diniz, finalmente! Presencialmente estamos aqui, CEO da End-to-End. Acabou de ganhar prêmios internacionais, mais um pouco. Já foi vencedor do Prêmio Máquina do Esporte. E eu fiquei sabendo hoje, vocês não se conheciam pessoalmente? Não. Cara, é inviável isso. Você gerencia todas as colunas da Máquina do Esporte, os colunistas. Reginaldo é um deles. Nós somos amigos da pandemia. Fizemos um projeto junto que não foi pra frente. Olha, é mesmo. É verdade. E tá sendo um enorme prazer conhecer o Regis. Muito bem. O prazer é todo meu. É o homem que ele tem uma terminologia sexy, né? Quando ele usa para determinados... Quando ele fala da máquina, ele fala a máquina é sexy. Pode ser mais. Ele sempre fala que pode ser pode mais. ser mais sexy. É verdade. Esse é o argumento vendedor dele. É verdade. Afinal, estamos falando da agência, uma das que mais cresceu nos últimos tempos no nosso mercado brasileiro, né? Eu falei agora, depois, Regi, passa você, Regis, por favor, a lista dos prêmios. Ganhou o prêmio Manto da Massa. Sim, Manto da Massa alguns, no Brasil e no exterior. Vencemos recentemente com o Pelé no Dicionário. O Pelé no Dicionário, São mais de 30 prêmios nacionais e internacionais. E com o sequestro do Twitter do Palmeiras, são 10 prêmios nacionais e internacionais. Além de outros prêmios de outras... Sim. Outras coisas. A End-to-End vem... como eu falei, ganhando, conquistando novos clientes, trabalhando tanto na frente de clube de futebol, entidade esportiva em geral, empresa, marcas, empresas de mídia, né, também atuando junto, enfim. É um mercado que se consolidou nos últimos anos, Regi? Como é que você vê isso tendo, né, vivenciado, vamos dizer, acho que foi o quê? 2018? 17. Começou a End-to-End. Como é que vem esses 6 anos aí, 7 anos quase de atuação? Não, primeiro, de novo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou fã de carteirinha do Máquina e de vocês pessoalmente. Acho que a qualidade da entrega ela é absurdamente superior a qualquer outro que a gente observa no mercado. E é por isso que a gente é tão fã e participa e tem o privilégio de ser um dos colunistas aqui com vocês. Afinal, bom conteúdo também trazido para o senhor, viu? Nem sempre a gente tem muita ajuda do George, né, George? Nossa mente brilhante, é isso? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, acho que são 7 anos de uma jornada que ela parecia inimaginável quando a gente começou. E o que mais me agrada é saber que ela está só no começo, não só para a gente, como para o mercado como um todo. Acho que os players que estão atuando, eles também estão crescendo, né? Tem empresas que a gente gosta, admira, troca, né? Eu acho que eu gosto muito da ideia da cauda longa, do círculo infinito de negócio, então dá para fazer parceria, enfim. Nem sempre o outro lado quer, mas a gente sempre quer fazer parceria e trabalhar em conjunto. E o que a gente acredita muito é nessa continuidade, não perder essa tração, o frio na barriga, a vontade de fazer coisa nova o tempo todo. Como é que surgiu a ideia de ter a End-to-End? Você não tinha nenhuma relação com o mercado esportivo, a não ser ser um fã. O mais próximo do futebol que eu estive, que eu joguei, estudei na mesma época do Silvinho, que é hoje o técnico da Albânia, e foi um baita lateral e tem uma carreira brilhante. E sempre joguei bola, sempre fui torcedor de arquibancada, e num determinado momento da minha carreira, nos meus quase 30 anos em contact center, num desses momentos eu tentei me associar no meu plano de sócio-torcedor do meu time, não tive sucesso e liguei na central de atendimento e ouvi 5 vezes o hino do time e não fui atendido. Abri o laptop e falei, tem uma oportunidade aqui, vou desenhar um projeto para atender esse clube. Passaram-se 2 anos e eu consegui, então, visitar o Palmeiras. Na época, o Roberto Trinas, que hoje é meu amigo, um grande profissional, me atendeu e eu me apresentei dizendo, olha, prazer, o meu nome é Reginaldo Diniz, eu vim resolver um problema que você me causou. Ele falou, mas eu nunca te vi na vida.
Falei, pois é, eu tentei me tornar sócio-torcedor, não consegui, tá aqui a solução dos seus problemas. E aí, a partir daí, criou-se uma relação, a gente ficou 2 anos ainda incubados no Palmeiras, trabalhando muito BI, Contact Center, tecnologia, e aí, num determinado momento, o Palmeiras liberou e a gente começou a abordar os demais clubes e hoje a End2End vem se consolidando como uma marca legal. Acho que a história, ela remonta uma ideia de trabalhar com propósito, né? Trabalhar com propósito para atender e conectar o torcedor de fato à sua paixão. E a gente sabe que ainda tem bastante oportunidade de dinheiro em torno do estádio, ou seja, fora das 4 linhas. Eu brinco que quem ganha muito dinheiro com futebol é o Neto, porque a cada 4 dias tem jogo, mas ele fala do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Flamengo todo dia. E lá tem um conjunto de patrocinadores. E ele faz isso muito bem. Mas os clubes têm a oportunidade de ter as suas receitas, com as suas mídias, com os seus projetos. É para isso que a End2End nasce. Para fazer essa conexão e gerar ainda mais receita para os clubes. Falando de quando você foi até o clube, apresentou um projeto, é uma iniciativa de um vendedor nato. Por mais que você tenha sido intuitivo naquele momento, aliado a uma possível oportunidade. Olhando toda essa trajetória da End2End, vender na indústria do esporte, nesse ecossistema que faz parte da indústria do esporte, é uma grande arte? Ela é uma arte ao mesmo passo que ela também é um processo. É um desafio processual. Porque, veja, eu que não era da indústria e não tinha contato, você tem um processo técnico de venda, de começo, meio e fim, que nem sempre o esporte tem. Então eu ganhei uma vantagem competitiva no início, como vendedor, porque eu apresentava para o meu interlocutor um processo que ele não estava enxergando. E aí tem a habilidade de você se comunicar, se relacionar, me apresenta fulano, Beltrano, e a gente vai se conectando. Uma outra coisa que é legal nessa venda é que a gente nasce com a ideia de franquia. Então hoje a gente tem 108 pessoas, então a gente tem torcedores de todos os clubes, só que eles são técnicos que entregam para o clube aquilo que o clube não necessariamente está enxergando, né? Então é uma venda mais técnica, de oportunidades. Na verdade tem uma frase assim, são problemas disfarçados em oportunidade, ou oportunidades disfarçadas de problemas. Então é aí que a gente conseguiu de fato ter um caminho bacana com os clubes, com as marcas, enfim. Foi isso que aconteceu. Existe um mar a ser explorado aí de oportunidade no esporte? Como é que você enxerga? Muitas vezes o pessoal fala, e acho que tua história ela mostra um pouco o caminho contrário, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, é muito difícil entrar no universo do esporte, ele é muito fechado, né? E eu lembro da primeira vez que a gente sentou para bater um papo, eu falei, cara, o cara conseguiu um negócio que quase ninguém consegue, que é ir lá na cara e na coragem, virar um negócio e ir embora para frente. Como é que é esse mercado para quem tá querendo entrar? Ele tem essas oportunidades quicando na área aí? Tem várias. A gente, na verdade, veio organizando a empresa para que a gente se torne um grande hub de soluções e integrações para o esporte, até para fazer jus ao nome End2End. Então eu sempre brinco que se não fosse E2E, seria C2C. Do clique à catraca, a gente está junto ao torcedor. Na hora que ele está pesquisando em qual é a data do jogo, a camisa que ele quer comprar, ao momento de entrar no estádio e pós entrar no estádio, ele ter as experiências, a End2End vai estar junto. Agora, a gente não vai conseguir fazer tudo, não é saudável que a gente faça, e é importante para a indústria a gente ter sempre novos players ou fortalecimento daqueles que já existem de forma moderna, inovadora e se atualizar. Então, o que eu acredito muito é que tem muita oportunidade ainda, muito. Eu acho que a gente está ainda no início do advento dos streamings, dos direitos de transmissão, do novo formato. Haja visto o que acontece com, por exemplo, Cazé TV, Live Mode e tantos outros, como também é nova a ideia da regulamentação das casas de apostas, da integração, como não existe hoje uma grande integração com as arenas de futebol, para que elas sejam totalmente conectadas e que elas sejam uma experiência 360 graus. Então,
Oportunidades tem muitas. Tem algumas empresas que estão aproveitando algumas lacunas, como a gente também. E outras, né, na minha modesta opinião, perderam um pouco o passo. Ou elas se atualizam, ou elas vão perder mercado. E aí, dentro disso, qual o seu olhar para a indústria do esporte no Brasil? Em qual nível de profissionalização ela se encontra, no qual tem todo esse leque de oportunidades que você comentou? Eu não tenho essa competência para medir nesse tamanho, mas eu diria que se fosse uma sociedade, ela já é 50+1. É o sócio majoritário, ela é majoritariamente profissional hoje. E cada vez mais. Mas esse percentual, qual o tamanho? Acho que tem muita coisa para explorar ainda. Acho que tem cadeiras que vão se trocando. Você tem presidentes de clubes como muitos dos nossos, né? Eu vou dar um exemplo do Palmeiras, que é uma estrutura muito profissional, muito bem azeitada, comparada com indústrias que eu trabalhei. De fato, a olhos vistos, é muito acima da média, né? E a gente tem outros clubes que estão no mesmo tamanho ou caminhando para estar. Mas eu acho que o caminho para tudo ainda é longo, porque ainda tem muito dinheiro na mesa. Tem muita oportunidade para ser explorado, eu acredito. Quando você fala isso, tem muito dinheiro na mesa, muita oportunidade a ser explorada. A gente já entendeu como explorar o torcedor como uma fonte de receita? Totalmente ainda não. Esse é um produto que nunca vai... Um produto acabado, ele já nasceu tarde, né? Ele foi lançado de forma tardia, né? Então, como ele é um processo evolutivo e você tem as gerações, né? Como é que você engaja uma geração mais jovem? Como é que um garoto vai ficar ligado 90 minutos como a minha geração? Não vai ficar. Mas quais são os outros elementos? A gente está falando de algo mais comum. Mas eu penso assim, quando você olha os conteúdos que vão para o streaming, e não por acaso ontem eu assisti um documentário dos 12 dias da aposentadoria do Federer, né? Da forma que ele é contada a história, como ele é pensada a história, e na hora que você reúne outras grandes marcas como os outros atletas, e poxa vida, isso poderia ter sido feito com o Guga, né? E não foi feito naquela geração, naquele momento, ou os outros Gugas que vão estar pela frente. Quando a gente fala de uma geração brilhante do surf, extrapolando futebol, falando de esporte, por que a gente explora talvez tão pouco ou só no nichado Medina e todos os contemporâneos dessa geração? E quando a gente pensa no futebol agora, num outro formato, que a gente estava falando um pouquinho antes, desses atletas jovens indo mais cedo e levando consigo a torcida, porque a gente tem um case que é o Mano da Massa, né? E a gente meio que quebrou a lógica de construir uma ideia de camisa num único ano, enquanto que as marcas pensam 2 anos para frente, e aquela ideia de quem vende camisa é jogador, tipo o Messi, o Cristiano Ronaldo, e não o clube. E a gente fez o clube vender. Então são 2 ativos. Quando vai um atleta como esse, aquele garoto que se identifica com o Hendry, com o Estevão, ou com o Gabriel Jesus, ou com o Paquetá, não importa o atleta, ele vai junto. E ele continua com aquele atleta e vai torcer por aquela marca, porque ele se identifica, ele quer ser aquela pessoa, né? Quando o Ronaldo Fenômeno, eu não sei, pode ser uma bobagem que eu venha falar para vocês, mas assim, eu sou da época que o careca era skinhead e a gente tinha um pouco de medo, na minha época. E o Ronaldo quebrou isso de uma forma absurda. A gente mudou um pouco a visão de sociedade quando o cara tá careca. É mais forte do que a marca, o dedinho para cima da Brahma, ou enfim. Então, você imagina o tamanho dessa exploração. Quando você pensa no Zico, que é uma marca ativa até hoje, né? E quanto tempo ele parou de jogar e quanto está na memória ainda a Copa de 82. Então, nesse intervalo, o que a gente explorou do esporte? Aprende o que não explorou e explora para frente. Por isso que eu acho que tem muita oportunidade para frente ainda. O Manto da Massa é um case de sucesso, né? Já é a quinta, né? Quinta edição. Durante as edições anteriores, o que mais te chamou a atenção e que você olha e fala, isso aqui foi sensacional? Seja a conexão com o torcedor participar ativamente. O que mais te chamou a atenção nesse processo de construção?
É legal isso porque, assim, o que é mais legal do Atlético em especial é o atleticano ter prazer de ser atleticano mais do que propriamente o time de futebol. Isso me chamou muita atenção em termos de cultura de torcida. Eu brinco que ninguém vai encontrar no famoso Orkut eu falando mal de nenhum time. Nenhum. Não é da minha natureza. E acabou que isso não é da natureza de nenhum dos outros 2 sócios, tampouco da grande maioria do nosso time. E quando teve algum desvio, a gente em comum acordo chegou num combinado, a pessoa não está mais na end-to-end. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção, quão é rico a história de cada clube contada pela ótica do torcedor. E quando você consegue materializar isso e ainda transformar isso numa conversão de venda, isso é um prazer, cara, assim, que você não tem medida, né? A gente está quase em 500 mil de camisas vendidas nas 5 edições. E o que me chamou a atenção muito especificamente é assim, que quando você traz esse torcedor para jogar junto com você, ele vai engajar de verdade, né? E esse engajamento convertido em ação, não assim ele dá like, não, ele vai comprar mesmo, ele vai divulgar o teu trabalho na rede dele e vai fazer com que os outros comprem também. Então isso que me chamou muita atenção. Eu achava que isso era uma coisa mais distante e mais em teoria, né? Em teoria funciona assim, não, aconteceu na prática. Ele realmente participa, ele como figura, né, torcedor, quando você traz ele pro jogo. E esse case do Manto da Massa inspirou a end-to-end aí buscar outros engajamentos desse tipo? Eu acho que foi o contrário. As marcas se inspiraram no case para poder procurar a gente e a gente fazer outros projetos tão relevantes quanto, né? Então a gente não está numa fase ainda de tirar pedido, longe disso, mas a nossa marca ela é bem relevante, ela é lembrada. E a gente trabalhou muito para que ela não ficasse atrelada ao sócio, ou a mim, ou ao Brum, ou ao Emerson, que é um cara mais off-site, digamos assim. Então a marca end-to-end, ela criou um ativo de feedback que nós temos. Então é uma empresa que entrega. Então tudo que você entregar na mão da galera da end-to-end vai sair do outro lado, né? Pode não sair perfeito, mas sair feito. E feito com conversão. Então, isso inspira para que a gente sempre olhe o KPI, o SLA, o dado na conversão. Aí, voltando àquele papo, né, Jorge? Você falou, pô, você tem o espírito do vendedor. Eu acho que a gente tem muito desse espírito. É vender para converter. Não é vender só para falar, olha que ideia bonita. Tanto que a gente tem orgulho de dizer que os nossos cases são cases reais. A gente não faz parte, vou falar uma coisa polêmica, assim, a gente não faz parte da indústria do case para ganhar prêmio. A gente tem um case, um projeto que vira case, o case que é elegível a prêmio vai lá e ganha. Mas na hora que você olhar a história para trás, isso é real. Não é algo montado para ganhar o case. E nada contra. Acho que tá tudo certo. Mas a gente não pensa dessa forma. Só sair um pouquinho de tudo isso que a gente está trazendo de questionamento. Reparou que a voz não se altera, né? Não dá para saber o quanto de meditação ele deve fazer para chegar nesse nível, né? A voz não se altera. Agora dentro de tudo isso que nem você falou agora do case Manto da Massa, a construção dessa relação com o torcedor, né, que se torna algo umbilical, respeitando a cultura de cada clube. Olhando a partir de todas as experiências que a End-to-End vivencia no mercado com as entregas, o esporte no Brasil trata o fã como ele merece? A partir de um case como o Manto da Massa, que você aproxima, você cria conexão, engaja, a galera vai, participa. E isso é sensacional, né? Sensacional. Olhando de uma maneira geral, a indústria trata o fã como ele merece? Não. Eu vou dar exemplos. Mas antes, você está falando do tom de voz, né? Eu fui operador de telemarketing. E o operador de telemarketing, ele precisa de alguma maneira manter o equilíbrio, seja no elogio ou nos 99% de reclamações que a gente ouve todos os dias, 6 horas logado, enfim. Então, de alguma forma, isso vira parte do nosso DNA ao longo do tempo, né? E isso se torna uma característica, porque você tem que estar sabendo lidar com a pressão.
Saber lidar com a pressão é que, eu vou fazer um paralelo que eu acho que os clubes também precisam aprender. Um clube, ele não vive só da vitória. Então, o que a gente aprendeu e começou a romper? Vamos publicar mesmo na derrota. Vamos falar com o torcedor mesmo quando dói. Porque é no momento que dói que ele mais quer falar, desabafar, trazer uma insatisfação. Mas quando você está junto com ele, você é um torcedor junto, mas se colocando na tua posição de prestador de serviços ali, como o clube que existe por conta dele e ele existe por conta do clube, a relação ela é muito saudável, muito produtiva, né? Mas, de fato, os clubes não tratam os fãs, porque assim, tem aquela briga. Mas não dá para tratar o fã só como consumidor. Não dá. Mas ele é um consumidor que consome com paixão, com lealdade, com fidelidade. Nenhuma outra marca vai conseguir, talvez um pouquinho a Apple, que tem aqueles fãs da Apple. Mas tirando isso, o consumidor do Flamengo não consome Vasco, a não ser o clássico. Então ele é super leal àquela marca. Ele vai ficar infiel quando tem uma derrota. Basta a próxima partida. Empatou, ganhou, ele tá junto. Então, um clube centenário, ele não vive de vitória. Vou voltar no papo do Federer falando da sua trajetória. Das mais de, não sei, 1.500 partidas que ele jogou, 54% de resultado. O restante ele perdeu nos sets. Isso é incrível, é maravilhoso. É uma releitura do Michael Jordan falando de quantos arremessos e tal. É espetacular. Tô até fazendo propaganda do documentário porque eu fiquei bastante impactado. E ele estava muito preocupado com quem? Com o fã. De tratar bem o fã, como que o fã ia sentir se ele aposentasse. Assim, entre nós, o clube está preocupado? Não, o clube está entregando o campo, o jogo e as contratações. Mas não é só isso. Por isso que eu acho que a gente vem evoluindo muito e os clubes estão entregando cada vez mais. Coisas legais, engajamento, participação, tem grandes cases. Mas a resposta ainda é não. Porque, de novo, aí é que está o dinheiro na mesa, aí é que está bastante oportunidade para frente. Você fala muito em dinheiro na mesa, Regis. Para você, toda ação que for feita é para converter em venda? Toda ação que a gente faz é pensando em conversão. Todas, sem exceção. Agora, tem um produto do outro lado? Nem sempre. O dinheiro está só no sócio-torcedor? Não. O dinheiro está no dado que você gera através do consumo, que uma marca pode eventualmente olhar. Poxa, a quantidade de views, de audiência, de penetração naquele assunto é tão grande naquele clube que eu quero atrelar a minha marca porque ele sabe quem é o consumidor dele, seja ele sócio ou não. Aí tem dinheiro na mesa. Você pode chegar numa marca de produtos de limpeza, de indústria mole, não importa qual seja a indústria. Fala assim, olha, o meu torcedor, seja ele sócio ou não, tem essas características, tem essa frequência de uso, tem esse ticket médio, tem este bairro que ele mora, tem esse movimento aqui de consumo. Legal? Vamos fazer uma ação juntas pensando nessas pessoas? O que a marca falaria? Top! Eu tenho uma crítica sobre o modelo de patrocínio de camisa, que eu acredito que no futuro vai modernizar. Pensar numa base 100. Cada R$100 investido, no mínimo 10 deveria ser para ativar aquela própria marca. Por quê? Porque quem coloca a marca, muitas marcas já são conhecidas, concorda? Então não é só a relação de branding. Né? Tem agências que até a Lian veio aqui. Né? Sim, Newton Neto. E fazem um trabalho incrível, muito aterrissado, com grandes interlocutores, com grandes personagens. Acho incrível. Né? Mas na prática, depois daquele momento, você tem que ativar. O cara tem que ir lá na casa de aposta e apostar. Concorda? Então, assim, tem uma etapa da régua que precisa ser perseguida por todos nós. Pelas marcas, pelos clubes, pelas agências de marketing. Por isso que eu acho que é um processo contínuo e que não é você inundar como é a minha indústria do call center, que você liga todo dia, perturba e aparece no Fantástico. Não é isso. Mas é uma régua mais inteligente, pensando como é que funciona
o George na sua relação com o clube, como é que funciona o Eric, como funciona o Reginaldo. E tem dado para isso. Senão a gente tem um bando de dados e não um banco de dados e informações. É transformar dado em informação e é aí que vem o dinheiro na mesa. Informação em ação. Pode ser pequena, média ou grande ou gigantesca. Quase, hein? Quase, hein? Quase Você ele mudou a fechou o frase fio. do George. Ele diz: dado não é informação, calma. Informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Acertei! Você pegou! Caraca! 2 anos fazendo podcast pra eu acertar finalmente. Inspirado pelo papo. Que bom. Mas ó lá. Dado não é informação, informação não é receita. Ação. Ação. E ação Não é receita. Não é Você receita. tem que gerar receita. detonou. Ó, Não, acabou com o meu fio. acabou. Ele acabou. Tem que do Reginaldo. Tem que gerar dinheiro no fim das contas. A máquina tem que girar. A máquina tem que girar. A máquina tem que girar. Vai, pode perguntar agora, que eu já me perdi. Aqui é que eu fui ficando emocionado. Peço desculpas aqui, emocionei. Voltando à sua trajetória de carreira, que eu acho super importante, é pelo seguinte, quando eu falei do seu tom de voz, você falou que trabalhou em call center, dá pra perceber a maneira como você estrutura as ideias, né? E aí, quem nos assiste ou ouve, e ainda mais, você é um maquinista da indústria, né? As pessoas falam, poxa, esse cara, ele tá fazendo um trabalho muito bacana, ele tá construindo uma empresa sensacional. Quais as qualidades que esse cara tem que, poxa, eu posso trazer para minha carreira, eu posso dar o famoso improve, né? Na sua trajetória, quais foram os pontos importantes que quando você olha para o Reginaldo hoje, você fala, ter trabalhado com call center ou ter feito curso A, B, C, D, isso ajudou a formar o profissional Reginaldo de hoje? Puxa, é muito pessoal, né? Mas eu diria pra você, eu descobri rapidamente, muito jovem, que eu não tinha nenhum grande talento. Nato, talento. Aquela coisa da habilidade de um atleta, ou a capacidade de comunicação absurda, porque eu fui gago quando garoto, ou uma cabeça super matemática. Só que eu também, por privilégio que eu tive da profissão do meu pai foi zelador, e a gente mudou muito de casa. Eu sempre estava em contato nesses bairros onde meu pai morou com gente muito inteligente, bem-sucedida, com grandes cargos, e eu tinha uma referência de que esses caras nunca estavam sozinhos, eles estavam sempre acompanhados. E esse acompanhar parecia que tinha gente melhor sempre do lado. Falei, isso é um ativo para mim. Bom, eu não tenho um grande talento nato, mas eu sou um cara muito dedicado e esforçado, né? Mas só de esforço não vai adiantar nada. Tem que estudar, tem que aprender. Só que na minha carreira é sempre estar do lado de gente melhor que eu. Ponto. Sempre. Nas equipes que eu comandei, nos lugares onde eu trabalhei. E isso serve para end-to-end. Então, na estrutura da end-to-end, eu só tenho craque. Os meus sócios, o Bruno Brum e o Emerson, e todos os C-levels diretores são gênios, assim, cada um dentro da sua cadeira. Esse é um. Aí vem uma frase que eu gosto, é uma frase comum, mas assim, nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. E a gente focou muito para que a marca end-to-end fosse maior do que o indivíduo. E em contrapartida, os indivíduos vão lá e publicam os cases, como se fossem deles também. Isso é uma coisa maneira, porque isso faz com que a gente tenha um senso de comunidade. Outro ponto da minha característica que eu também copiei do meu pai é uma frase militar, mas que aplica-se na minha carreira, que é o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu não tenho um mínimo de conhecimento sobre aquilo, eu não posso chegar exigindo algo que eu não sei fazer. Mas eu não vou ter a habilidade do meu designer, do meu motion, mas eu vou estudar, vou ver onde tem as melhores práticas, vou tentar me conectar para poder contribuir. E quando eu tenho alguma habilidade, eu vou lá e faço. Produção de evento, por exemplo. Eu fiz enquanto diretor de call center e fiz um recente sozinho para dar exemplo pro meu time que dava para fazer melhor, né? De ponta a ponta. De ponta a ponta. Do contato comercial ao contrato, a receber o ônibus na porta do estádio, a levar no camarote, colocar pulseira. Fiz tudo. Carreguei 8 malas. Mas você é CEO. Não, eu estou. É só um estado. Daqui a pouco vai ter um cara melhor do que eu.
né? Então esse é o negócio número 2 aqui, né? Da palavra e do trabalhar junto. E o 3, que eu acho que é uma característica bacana, é o seguinte: nenhuma crise é para sempre e nenhuma glória é para sempre. Haja vista o técnico do Palmeiras que fala das 24 horas, que na verdade não é nem dele. Eu sempre esqueço da técnica, né? É de um documentário na Netflix muito legal, que tem vários técnicos, que tem esse ponto dos 24 horas. Então, assim, eu não vibro demais com uma conquista. Eu vibro, mas ela dura aquele tempo. Eu também não sofro demais com a derrota, né? E o último ponto que eu falo da end-to-end e serve para todo mundo, assim, uma empresa de sucesso ou um profissional, ele não é uma empresa, um profissional que ele tem ausência de erros. Você vai ter sucesso se você identificar e corrigir rápido. Errei, não foi legal, solução está aqui, vou implementar amanhã. Acho que esse é Poderia ficar horas falando disso para você, mas se eu pudesse resumir bem, seria isso. Então, quais seriam os pontos, rapidamente? Gente melhor do que você, trabalhar em conjunto, corrigir rápido os seus erros. E lógico, no meu caso, descobri assim, eu não tenho nenhum grande talento. O meu esforço vai ser um pouco maior. Agora, ela vai se comparar àquele que tem um super talento, porque o cara que tem super talento e também não se esforçar não vai dar em nada, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Agora, Reis, voltando um pouco pro que é o dia a dia, né? Chama muita atenção esse trabalho, que vocês acabam ganhando, sendo premiado e tudo mais. Você acha que falta para a nossa indústria, cada vez mais, empresa especializada em cuidar só de esporte? Que eu acho que é um mercado que ele deu um salto ali pré-Copa e Olimpíada, e aí, naturalmente, ele teve uma retração pós. Mas tem espaço para crescer mais gente para atender essa indústria? Porque eu acho que é um pouco que você fala, tem muito dinheiro ali, muita oportunidade sobrando na mesa. Tem espaço para mais agência, mais gente trabalhando para isso? Tem espaço, mas ao mesmo passo precisa que as empresas que eu brinco do mercado secular comum, são as grandes agências de publicidade, que agora no mais recente prêmio de Cannes levaram alguns prêmios legais, que são cases importantes, são bonitos cases, brilhantes, mas na prática eles não estão tão conectados com o que é falar do esporte. Eu vou usar dizer o seguinte: tem um publicitário brilhante, inspirador para muita gente, para mim também, que é o Nizam. E o Nizam foi contratado por um período pelo Galo para criar uma conexão da marca com o Brasil e com o mundo. E aí, não necessariamente o Nizam, mas ele tem uma marca, por isso que eu te falo, tomar cuidado com as marcas que você assina, porque mesmo que não tenha sido você é o cara que está na linha de frente. Você é a referência. Então, ele criou um mote de campanha que era o clube mais simpático do Brasil. Isso gerou uma comoção reversa com o atleticano absurda. Não, o Galo é forte e vingador. Eu não quero ser simpático. Se tiver uma camisa do Galo no varal e bater o vento, nós vamos brigar com o vento. Esse é o atleticano. Você tem que entender essa jornada. Você tem que entender o espírito do atleticano para você falar, como você tem que entender como é que funciona a cabeça do corintiano, como é que a gente vive e respira, como é o torcedor do Bahia, como que a gente faz os cases acontecerem com toda a história centenária do Palmeiras e assim por diante. Você não pode generalizar. Então, por que tem espaço? Não adianta só você ter uma inteligência absurda, cases, e você não entender o momento em que você se veste de torcedor. Você é outro personagem, né? Um dia me perguntaram assim, poxa, mas tem grandes executivos que entraram nessas cadeiras e não deram certo no esporte. É porque eles não penduraram do lado de fora do escritório a camisa de torcedor, eles vieram vestidos. E aí a tendência é não dar certo. Você tem que entrar nesse escritório, pegar a tua camisa do time do coração, deixar pendurado na porta do escritório, entrar o cara que é o melhor para aquela agremiação, entendendo aquela história, e quando você sai, você coloca a camisa de novo. Se for o inverso, eu acho que tem tudo para dar errado. Complementando a pergunta do Eric, normalmente os clubes têm uma visão de curtíssimo prazo, né? Quando
o projeto, o primeiro Manto da Massa, o projeto foi apresentado. Como é que foi toda a jornada de venda do projeto e o olhar do clube para o projeto? Olha só que interessante. O primeiro Manto da Massa, ele ocupou o que a gente chama de área cinzenta do período talvez mais difícil da nossa história no último século, que foi a pandemia. Foi exatamente no meio da pandemia, né? 2020, no auge. Então você não tinha expectativa de jogo, você tinha uma escassez de receitas. Então o Manto da Massa meio que ocupou aquele lugar do alento, da conexão do torcedor. Nós tínhamos previsto vender 15 mil camisas e vendemos mais de 100 mil. Ninguém estava preparado, nem a gente, né? Só que a gente conseguiu fazer o que eu falo para a maioria dos clubes. Por que tem que contratar a end-to-end? Porque a end-to-end, mal comparando, é igual o Medina, Gabriel Medina. A onda é igual, a prancha é igual, você tem que saber surfar. Por que ele é campeão e o outro não é? O vento, o jurado, é tudo igual. A areia da praia, o calor, tá batendo igual. Mas você tem que saber surfar aquela onda. E a gente sabe ou se prepara para saber surfar cada uma das ondas, e o Manto foi isso. Quando o Plínio Signorini, que era o CEO do Galo, nos chamou para esse projeto, pela ideia do então presidente Sérgio Sete Câmara, a ideia era dar uma resposta à torcida. Não tinha um planejamento. O planejamento foi construído a 4 mãos, end-to-end Atlético, na figura do CEO. E depois disso, com todo o sucesso, né, a gente não tinha se preparado para a falta de algodão no mundo. A gente não estava preparado para mais de 80% das pessoas da fábrica estarem com Covid. A gente não estava preparado para uma ideia de logística em tempo real, just in time, porque o cara da logística também não estava entregando e atrasou a entrega. Então, é aquela coisa. Errou, corrige rápido, e identifica, corrige e entrega. Então, o grande segredo do Manto da Massa é não ter medo desse desconhecido e entender que isso era um propósito a ser entregue para o torcedor do Galo. Falta coragem no esporte brasileiro para inovar, para tentar ir para cima, para tentar fazer algo diferente? Ou o esporte é tradicional mesmo e não é para inovar nem nada? Falta coragem, mas falta abraço. Deixa eu explicar. Porque, assim, a maioria dos clubes, eles querem fazer, pelo menos as pessoas que a gente se conecta, né, e tem desejo. O Grêmio é um clube que tem muito desejo de fazer, né? O Henrique Gutierrez está o tempo todo com a ideia nova, mas a estrutura de marketing é mais enxuta, né? Você tem estruturas como o do Palmeiras, que é muito profissional, que está muito azeitado e que deixa fazer, e que vê evoluindo de 17 para cá, né? Cada vez melhor. Então falta coragem, mas a coragem para rebater, Eric, a crítica se der errado. Sabe o que a gente fala mais nas reuniões? Assim, vamos errar junto. Não tenha medo de errar. Não tenha medo da crítica. E aí os clubes vão enfrentar. Toda vez que o clube enfrenta a crítica, ele vai ter sucesso. Por que é o sucesso? Eu vou dar um dos cases mais deliciosos aqui da nossa história, que não foi nem grande. O então presidente do Vitória, Paulo Carneiro, nos autorizou a fazer uma campanha de Black Friday. Tudo bem? E aí, a gente fez a campanha pra gente fazer uma ativação. O Vitória estava sendo super criticado e ele idem. E tava tudo pronto, o vídeo pronto e tal. E aí chegou o Friday, né? O dia do lançamento. E todo mundo sumiu. E nada de atender o telefone. E eu estava de... Nada mais Paulo Carneiro que isso. Não. Muito pelo contrário. O time dele sumiu. Ah, tá. E aí, sabe a ousadia do vendedor? O não eu já tenho, Jorge. Assim, eu acordava todos os dias de manhã, vou fazer um parênteses. Eu olho no espelho, eu olho pra mim e falo, você tá desempregado. Como é que eu volto a ficar empregado? Quando eu faço a primeira venda, não importa qual seja. Eu tava de férias com a minha família, a ação no ar, e a galera, Regis, não vamos conseguir. Se passar do horário, a gente vai perder tudo. Aí eu ligo pro presidente Paulo Carneiro. Presidente, Reginaldo de Dante, tudo bem? Aquele vozeirão do Paulo Carneiro, né?
Sempre me atendeu super bem. Aí eu falei, presidente, tem a campanha que tem que sair no ar hoje, a campanha é assim, assado, vamos fazer isso e tal. Aí ele falou assim, não, mas o time não tá legal e a torcida tá reclamando muito. Eu falei, presidente, olha só, pode ser que em campo não esteja funcionando, mas tem um jogo fora de campo que todos os seus concorrentes estão jogando. O senhor tem que jogar também. Então me deixe pensar um pouco, domingo eu lhe dou uma resposta. Eu falei, presidente, ou é agora ou acabou. O Friday é hoje. O senhor tem que me dar ok para eu colocar no ar em 1 minuto. Se eu não colocar no ar agora... Acabou. Não tenho o que fazer. Então, assim, comunicação é isso. Falem bem, falem mal, falem de mim. Vão falar e vão elogiar. Pode me cobrar. Aí ele, com aquele vozeirão, tudo bem, eu vou confiar em você. Apertamos o botão. A repercussão foi espetacular. Elogios ao Paulo Carneiro e ao marketing. Lamentavelmente, a conexão de plataforma não funcionou do jeito que a gente imaginava. Faltava algumas outras conexões. Aí a porrada na gente. A porrada em todo mundo. Mas eu acho que o que foi legal desse case é assim, cara, o não eu já tinha. Você tem que explicar. Presidente, o senhor não vai jogar o jogo fora de campo. O jogo dentro de campo são seus jogadores e seu técnico. Esse aqui é agora. Foi lá, deu resultado, deu certo e a coisa avançou bem. Foi legal. Você falou aí do bom vendedor. Ousadia. Quais outros atributos você colocaria para um bom vendedor? Nós estamos falando de venda aqui, né? De trazer dinheiro, de colocar dinheiro na mesa. Olhando dentro da indústria do esporte, por toda a sua experiência e também fora dela, quais seriam os principais atributos de um bom vendedor? Metas claras. Tem que ter uma meta. O que você quer com isso? Qual que é o teu propósito? Você quer converter? Você quer aumentar o que chama de boca de funil? Você quer mais gente olhando para você? Você quer que alguém compre um produto? Porque venda tem uma jornada. Meta, processo, e aí sim vem a ousadia. Aí você vai ter preço, prazo, aqueles ativos de venda. Mas assim, a ousadia é importante? Ela é, porque o não você já tem. O não é direito adquirido. Você nasce com o não. Certo? Você nasce não sabendo respirar. Você tem que aprender na marra, concorda? Depois daquele primeiro não, assim, quando eu olho a minha carreira, eu sou muito mais grato ao não do que ao sim. Divergindo de Romário, que ele diz que ele não aprende nada com a derrota, não é que você aprende com a derrota te prepara para você vencer a outra. Você fica com os brios mexidos ali, Last Dance, Michael Jordan. Ele jogava muito melhor quando ele era desafiado. Quando alguém falava, você não consegue, você não vai realizar. Então, a ousadia, o processo, é importante que você tenha a jornada muito, muito clara nesse sentido, né? E eu acho que são ativos que são importantes aí para vender. Ousadia, processo e meta. Meta clara. Claro. O que você quer? Você quer vender 15 mil? Ah, mas vendeu 100 mil. Mas atingiu os 15, não atingiu? Aí o ano que vem já não são mais 15, são 100. Porque aí você sobe o sarrafo. Meta é isso. Meta muito frouxa não é uma boa meta. Então você tem que ter metas muito claras. A equipe da End-to-End tem esse olhar vendedor? Tem. A toda a equipe. Você traz isso para toda a estrutura. Essa visão. Porque a venda é... Por exemplo, nós temos uma equipe de designer fantástico. Quando ele faz o design, ele está vendendo o produto dele. Tem nome, sobrenome, tem equipe. É uma venda. Quando a gente entrega um vídeo, tem os nossos sócios da Moevo, é uma venda. Quando tem uma ideia brilhante do Bruno, do Alexandre, que é nosso diretor de redação, do Wagner, que entrou agora, cara, tudo é venda. O que eu estou fazendo aqui é uma venda. Eu estou convencendo que eu estou falando a verdade. É uma venda. Essa é sensacional, essa aí. É isso. É uma venda. Agora, existe o lado pejorativo da venda. O lado pejorativo é você vender a qualquer custo, é vender algo e não entregar. Isso é o lado pejorativo, né? É prometer uma Ferrari entregar um Celta. Nada contra a Celta, mas sim, é isso. O que você está vendendo no final do dia? O que você está entregando do outro lado? Por isso eu te falo, a indústria ela requer mais profissionais, né? O próprio Bernardo Pontes da Lobby tem ótimas entregas. Por que não elogiar o Baraldi da Octagon? Eu não tenho nenhum problema. O próprio Newton da Lia, né? Eu não tenho... Cara, eu assim... Eu não espero o contrário,
mas faço porque merece. Porque quando eu me encanto é igual um filme, eu sou cinéfilo. Eu gosto, pra mim pouco importa onde tá o documentário do Federer. Pra mim, me tocou, eu vou vender. Eu tô te vendendo. Provavelmente vocês vão assistir, ou alguém que tá vendo vai, tem que botar meus filhos pra né? ver também. Por quê? Porque aquilo tem um valor agregado de conteúdo que vai te gerar um movimento. Então essas marcas, essas empresas, esses caras entregam coisas legais. Por que que eu não vou elogiar? Por que que eu não vou compartilhar? O próprio Mozart da Feng, que disputamos ali alguns espaços, gentilmente entrou no grupo que a gente participa de marketing, falou, quero participar junto dessa campanha que nós fizemos da união de Grêmio e Inter. Porra, sensacional. Na hora, no ponto zero, ele me mandou, eu respondo. Agora, cada um vai fazer os seus negócios, os seus contratos, vai disputar as concorrências. O bolso mas do tudo cliente. bem. Mas tudo bem, isso não quer dizer que eu vou ser inimigo de A ou B, ou não, eu vou elogiar, coisas legais. A indústria, inclusive, deveria fazer mais isso. Os próprios concorrentes de vocês, né? Tem bons, tem maus e tem os que não precisam citar, igual o Harry Potter, né? O que não precisa citar igual o Harry Potter, que é aquele personagem, bloqueou a gente. Qual é o problema? Qual é o problema de eu estar aqui, conversar com você, tem uma publicação? Não é profissional. Isso para mim não é ser jornalista. Agora, o que é ser publicitário é ver, por exemplo, Nizam Guanais conversando com Washington Oliveto, e cada um tem a sua indústria, ou eu estou enganado? É isso. É isso. Então, qual é o problema? Tem coisas que saíram muito legais ali, tem outras que o concorrente aumenta o sarrafo. O concorrente bom. O concorrente fraco, que é aquele que bloqueia, isso não é concorrente. Isso não é ser profissional. Então esse eu não respeito. Agora todos os outros caras da indústria, assisto. Os caras estão aqui, eu assisto. Assisto, aprendo, elogio, curto, compartilho. Agora, aí é da natureza minha e da end-to-end, né? O que o outro vai fazer aí é do outro. Muito bem. Sou eu, é você? Pode fazer, vai. Pergunta. Eu tô aqui fritando um pouco o cérebro. Você me dá uns nó de vez em quando, Reginaldo? Dá nisso. Não é? Não, mas ele buga, né? Dá uma bugada, começa a viajar aqui nas ideias. Mas que Wagner Janela não ouça essa bugada, né? Não, pode. Bugada pode. Bugada pode. Tem aí 108 colaboradores junto com você. Toda essa jornada. Você também tem um exercício de liderança no dia a dia. Uhum. O que você tem mais aprendido sobre liderança, mas no dia a dia, na prática, com essa equipe que só cresce e a própria end-to-end também crescendo no mercado? Cara, eu falei isso esses dias. A gente tem um senso de comunidade nosso, porque a gente cresceu, como nós dois aqui, amigos de pandemia, Sim. que nem todo mundo eu conheço. E entrou uma leva nova agora na end-to-end que eu nunca tive contato ainda. Só ali no WhatsApp. Aí eu mando de vez em quando os comunicados e aí tem uma galera que faz de conta que eu não existo. Não é verdade? Tudo bem. Sensacional. O perfil da end-to-end ele vai se mudando e a gente tem um percentual significativo de pessoas que são, talvez a gente fosse fazer aquela brincadeira dos end lovers, né? Os end-to-end lovers, e tem aqueles que estão ali entregando o trabalho com excelência e que tem um nível de engajamento ok, com boas entregas, mas não são end lovers. E tá tudo certo. Eu acho que o que eu venho aprendendo com 50 anos, considerando que a maioria tem 25, e por mais que eu venha me modernizando ou me atualizando, é que o meu nível de engajamento e compromisso que eu tinha quando eu tinha 25 é muito diferente do que essa galera tem. Agora eu não posso criticar, né? Eu preciso entender como que eles funcionam, entender como que é os ativos de incentivo e motivo para agir de cada um e tirar o melhor de cada um. Acho que esse é um exercício que eu faço diariamente, desde que eu sou líder, desde os meus 16 anos. Quando eu era líder dos empacotadores no lugar onde foi meu primeiro emprego. Né? Quando eu vejo meu pai, que ele tem a 4ª série primária, zelador, que ele tinha lá porteiro, faxineiro, e ele sabia exatamente como lidar nas diferenças culturais, nas diferenças de entendimento sobre aquilo. Eu faço isso todo dia. Eu erro também.
Às vezes você faz uma brincadeira... Eu vou fazer um comparativo aqui, ó. Eu sou fãzaço do Luxemburgo. Fãzaço. Foi um dos grandes, ou dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Mas talvez em algum momento ele perdeu a embocadura do pistão para falar com a nova geração. Que de repente aquilo que o Alex, que foi meia do Palmeiras, do Cruzeiro, falou: poxa, você dá uma dura no garoto, o garoto fala com o empresário, que fala com o presidente, que fala com o técnico, você não pode dar dura no garoto. Acontece isso também. Você vai dar uma dura, a pessoa não entende, você tem que refazer aquela dura, voltar a reconstruir a jornada para falar: eu quero isso aqui de você. Agora também tem o outro lado, igual ser pai, que é assim, ser pai, ser líder não é necessariamente algo popular. Porque se você for muito popular, você não educa, você não direciona. Então eu também não tenho muita preocupação de ser popular. Eu tenho a preocupação de ser justo, de olhar no olho. A correção individual. O elogio, pedir desculpas em público. E quando eu erro, eu peço desculpas individual em público. E quando eu vou corrigir, eu corrijo aquele indivíduo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas eu não me frustro, entende? Porque eu tô ganhando 2 vezes quando eu passo. Talvez ele esteja perdendo 2 vezes quando não ouve. Mas só o tempo vai dizer. Só o tempo vai ensinar a jornada de cada um deles. Eu diria que a sorte que a gente tem da End-to-End é que a grande maioria fica muito tempo. A gente tem pouca saída. E quando sai para voltar para clube, que isso é muito legal também. Tem uma passagem produtiva pela End-to-End. Então, a resposta está mais longa, é que você não aprende uma coisa só. Quando você tem uma geração multi-skill, multidisciplinar, uma geração ansiosa, uma geração rápida demais no raciocínio. Eles são muito ágeis. Então você tem que acompanhar. Mas sabe aquela coisa da vivência? Vai faltar, como falta para mim para chegar para frente. Gente em todos os momentos. Falta pra gente em todos os momentos da vida. Exatamente. Então é um aprendizado constante, essa liderança. Regi, como é que você enxerga o futuro dessa nossa indústria? Muito promissor. Eu acredito que, assim, como existem dizem, né, os psicólogos, a gente falou de psicologia, os casamentos, as crises dos 7 anos, eu acho que a nossa crise dos 7 anos não pegou a gente porque a gente não deixa chegar nessa crise, que a gente está tentando sempre antecipar essa bola e ver novos horizontes. Então eu brinco, e eu falei isso recentemente num evento. Se hoje os donos das redes sociais desligassem o botão de Instagram, X e Facebook, o que a nossa indústria faria? Certo? Zerou. Acabou. Apertou um botão, zerou. Aí vai zerar Telegram e WhatsApp. O que você faz? Bom, Máquinadoesporte.com.br. Né? Tudo está lá para você. O que você faz para engajar? Tudo está lá para você, você tem que vender. Perfeito. O que você faz para continuar o engajamento? Então é sempre pensar nas duas pontas. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. E a pandemia ajudou a ensinar isso. Né? É isso. Então, o que eu vejo é muito promissor. Muito promissor. Não só por um aumento de audiência de esportes como a NFL, esse jogo que vai ter aqui na Arena do Corinthians, espetacular. Né? O crescente desejo pela NBA, que é uma escola para a gente olhar, mesmo sabendo que tem oportunidade lá também. Né? Se vai ter liga, se não vai ter liga. Os movimentos de xadrez, porque não é um jogo de dama, né? É um jogo de xadrez CBF, liga, e vocês publicam muito bem. Só não tem o bispo. Segue. Mas, enfim, no final do dia, o que eu olho é assim, é uma indústria, pensando em end-to-end, ela é uma indústria que ainda tem muitos anos pela frente. Eu não acho que vai passar só mais 7. Eu acho que a end-to-end ela nasce para durar bastante, não menos de 20 anos. Se a gente não vai durar menos de 20 anos, então essa indústria também não, né? Como um todo. E novos players entrando, como você falou. É difícil cravar, porque as perguntas eu não tenho nenhum talento para futurologia, né? Assim, o que vai acontecer? Mas é muito do feeling que tá acontecendo, que vem de demanda, você consegue traçar um pouco o caminho para frente. Inteligência artificial. Para não ficar muito sem objetivo, as marcas que não investem no esporte
vão investir à medida que essa indústria se profissionalizar e tiver entregas como a gente tem, não só de atletas, mas de marcas, de clubes. Então, assim, tem muita marca que não investe, porque não é sério, porque é isso, porque é aquilo, porque é o passado. Mas na hora que você entrega cases muito consistentes, Consistente, né? fala assim, poxa, vale a pena entrar no esporte. Eu acho que isso vai acontecer. George, Sim. deu time. Ah, deu? Deu. Se vira. Mas ele... Sério mesmo, nós estamos precisando de rever o momento George, sabe por quê? Porque o entrevistado já chega aqui sabendo, pô, vai ser mais uma perguntinha que não vai fazer efeito nenhum, cara. A função é sua de achar uma pergunta difícil. Não é minha. Não, calma, Desde calma. o momento que surgiu o primeiro momento George, é da cabeça dele que vem a ideia maluca. Não, deixa eu só entender essa última frase. Você achou que as perguntas não foram difíceis? O George que falou. Cara, eu tô suando aqui por dentro, vocês estão malucos. Eu quero ver depois se eu falei muita bobagem, mas assim... Não, porra, tá bom, tá bom. Eu falo com você? Tá bom. Fala. Não faltou coragem. Usando a própria expressão dele, não faltou coragem. Não faltou coragem. Né? É. Foi, apertou o botão, play e pau. É isso. Vai tá maquinista. Você hein? tá enrolando pra Não, caramba. é que eu tô esperando, tua hora, eu tô filho. esperando a vinheta. Ah, tá certo. Chegou a hora do momento George. Você tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Certo. Com a sua sensibilidade de pai, aqueles momentos que cada um deles olham pra você e cada um é um serzinho diferente. O que que você observa, que você sente, que eles se inspiram em você? Ih, rapaz. Difícil responder essa. Eu acho assim, eu me inspiro no meu pai e na minha mãe. E são os meus grandes ídolos de vida. Posso ter um no esporte ali, outro acolá, mas assim, eu acho que para eu chegar nesse momento que eu sinto pelo meu pai, eu tenho que trabalhar muito ainda. Mas o que eu digo para você é que depois que eu fui pai, nada é mais importante do que procurar ser uma pessoa melhor todo dia para que eles possam tirar de mim o melhor que eles possam absorver. Né? Mas eu não faço nada pensando assim, pô, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ser um cara correto o tempo todo, porque isso é falso. Eu quero que eles olhem minhas qualidades, meus defeitos, mas acima de tudo, uma pessoa que não desiste. O não eu já tenho. Não importa o tamanho do não importa o tamanho da dificuldade. E a minha filha vai fazer 21, a Isabela, a Antonella vai fazer 7, Pedro Paulo vai fazer 2, né? Aí eu falei assim, pô, com 52, coragem, não, foi imprudência, coragem é daqui pra frente. Né? Pra fechar o Maquinistas de hoje, vou fazer agora que nem o Eric, pra fechar o Maquinistas de hoje, não teria uma declaração melhor do que essa? Né? É. Ele respirou fundo. Não é verdade? É, não. Pai de Sem 3, dúvida, né? sem Pai de dúvida, 3. sem Eu sou dúvida. pai de 2, cara. Vocês aqui não tem comparação, Nós né? somos imprudentes, a coragem é sempre todo dia pra frente. E mesmo que só tem um, né? É, mesmo que tenha só um, eu acho assim, sem estender muito o propósito da tua pergunta, como é que eu me torno uma pessoa melhor todo dia para que cada um absorva do seu jeito o melhor que eu posso dar? E eles vão aplicar na vida deles, entendeu? Acho que liberdade é um negócio muito difícil de você medir. Né? O que é liberdade, o que é libertinagem, o que você dá, o que você recebe. Ah, não, porque é o meu espaço. Acho que liberdade de pensamento, de atitude é um negócio muito difícil. O que eu crio meus filhos é que eles tenham... Olha o pai deles e fala assim, cara, esse cara não desiste. Nada, nem ninguém vai tirar o foco. Eu não vou desistir. Então eu queria que os meus filhos absorvessem isso. Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Nem de nada, nem da vida, nada. Eu sofri um acidente de moto, né? E eu fiquei em coma uma semana. E quando eu acordei, um amigo meu que trabalha comigo, que é o João, que ele é nosso diretor de CX, ele falou, porra, você tornou uma pessoa inteligente pra caramba, né? Deus foi bom com você. E desde então, eu aproveito o máximo dessa dádiva que Deus me deu de voltar. E eu não desisto. Entendeu? Sim, em qualquer situação. Nem sempre a gente está preparado para uma entrevista de alto nível como essa. Mas eu vou lá. Eu vou estar com esses caras. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer de tudo para, de alguma forma, lá na frente, converter
né? Converter em resultado. Não é só a vida não é dinheiro material. Mas assim, a vida assim, como é que você faz? Assim, porra, que legal, maneiro. Pô, foi maneiro que o cara fez, vou tentar fazer também, o não eu já tenho e vamos enfrentar. Para encerrar, o que eu quero que meus filhos aprendam comigo é o seguinte, eu tinha uma máxima no mundo corporativo assim, você tá no elevador, entrou o presidente da tua empresa, tem 1 minuto, o que você faz com esse 1 minuto? Faz ele lembrar de você. Faz ele lembrar de você. Cuidado. Ousadia, se arrisque, não tenha medo. Entendeu? Em algum momento, poxa, aquele papo de 1 minuto foi bacana, eu vou chamar aquela pessoa para conversar. É aí que você constrói carreira, constrói relacionamento. E é assim que a gente criou a End-to-End. Não ter medo e desistir não é uma opção. Eu posso fazer um momento de ordem, parte 2, rapidinho? Vai. Você teve esse acidente, né? 1 semana em coma. Você se recorda, você se lembra de algum momento transcendental durante esse período, porque você falou que Deus te deu a dádiva de estar aqui conosco, né, com sua família e vivendo toda essa história com a End-to-End. Você se recorda de algum momento transcendental nesse período de coma? Me recordo, mas é um negócio bem íntimo. O que eu posso dizer é a minha primeira sensação, olha só que loucura, a minha memória efetiva, que eu fiquei uns 4 meses sem memória do acidente. Eu não lembro do acidente, mas eu me lembro quando eu acordei, segurando a mão da minha mãe e pedindo desculpa de ter feito a senhora passar nervoso e preocupação. Eu nunca mais vou esquecer isso. Agora, o transcendental é um negócio bem íntimo que eu conto só quando na intimidade. Mas eu acho que a memória que eu tenho é eu acordei e eu tava segurando a mão da minha mãe e falei assim, me perdoa que eu fiz a senhora ficar preocupada. Ela enfiou 3 buquetadas na cabeça dele, nunca mais sobe numa moto. Foi mãe, né? Foi, e outra, cara, se eu te contar que nem de bicicleta eu sei andar direito, eu peguei uma carona, enfim, é uma loucura. De novo. Moto, gente, moto é pior do que muitas outras drogas lícitas e ilícitas que existem. Essa é a minha tese pro mundo, mas enfim, não tô aqui pra ficar falando mal de assim, moto. Eu tirei o melhor disso pra minha vida. É isso. Agora imagina a audiência querendo saber qual foi esse momento. Não, agora vai surgir um monte de reunião marcada aqui. Vai, só pra contar o momento. Só pra contar o momento. É isso. Muito bem, hein? 1 minuto pra contar o momento? Você quer que eu conte mesmo? Não, estouramos aqui, gente. Estourou, bora. Vocês estão de brincadeira comigo. Estouramos todos os momentos aqui. Não, brincadeira. Eu peço desculpas. Não, que isso. Tá sobre isso. Reginaldo Diniz nos trazendo uma aula sobre empreendedorismo, relacionamento, vendas, marketing, comunicação, liderança, conexão, coragem. E uma que me chamou muita atenção. Quando ele acorda, ele olha no espelho e fala... Você está desempregado. E aí até fazer a primeira venda. Isso é sensacional. Não, isso é fato. Todos os dias. Isso é fato. Desde os meus 16, né? O meu primeiro emprego. Então isso é fato. Feito. Fechou? Acabou. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, não confunda. E nas redes sociais somos o Máquina Esporte aqui. Semana que vem tem mais maquinistas. Regi, obrigado. Foi um prazer. Regi. Eu que agradeço. Obrigado Regi, pelo tempo de Regis, vocês. Reginaldo, enfim. Tá em casa. Tá bom. Muito bem. Tchau. Um abraço.